Boa noite. No Jornal Jurídico de hoje, nós iremos falar sobre a Lei do Abuso de Autoridade, Lei 11.343 de 2006. Para falar sobre o conceito dessa lei, nós vamos convidar o acadêmico Kevin Wendler. Bom, o abuso de autoridade ele consiste no ato do agente público exercer o poder que lhe foi conferido com excesso. Por exemplo, daquilo que sua competência legal lhe permite. Ou com desvio de finalidade, atuar com um objetivo distinto daquele para o qual foi conferido. Em outras palavras, trata-se, portanto, da violação de direitos ou garantias individuais de outrem, com a vontade consciente de tal violação e com finalidade distinta ao estrito cumprimento do dever legal, isto é, de prejudicar o ofendido ou simplesmente por mera satisfação pessoal. Do crime de abuso de autoridade, Maria. Quando falamos em abuso de poder, nós estamos falando no âmbito do direito administrativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o agente praticou um crime no âmbito do direito administrativo e ele poderá ser feito de três formas. A primeira e mais comum sempre será o excesso. O agente ele recebeu uma função, ele recebeu uma missão e ele agiu além do limite, o que era permitido. No segundo, nós temos o desvio. O desvio é quando o agente ele recebe uma função, porém não foi feito da forma que deveria. Ele desviou a forma como deveria ser feito. No terceiro, nós temos, não muito comum, mas nós temos quando o agente ele age por omissão. Era a obrigação dele agir e ele não agiu. Quando falamos em abuso de poder no direito criminal, nós estamos falando de abuso de autoridade. Ou seja, dentro do direito administrativo, nós chamamos de abuso de poder. No âmbito do direito penal, nós chamamos de abuso de autoridade. E aí, no direito penal, todos os crimes da Lei 13.869 de 2019 será abuso de autoridade. Então, a diferença de um do outro é que no âmbito de direito administrativo será chamado abuso de poder. Já no âmbito do direito criminal será abuso de autoridade. Agora, a Ana Luísa vai falar sobre os sujeitos do crime de abuso de autoridade. Boa noite. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas. Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Muito obrigada. E para falar sobre as três esferas como forma de punição para o crime de abuso de autoridade, a acadêmica Marielle. As três esferas de punição para o crime de abuso de autoridade são a administrativa, a civil e a penal. A administrativa, ela pode variar desde a advertência até a demissão. A civil, ela cabe a indenização. A penal, ela tem a possibilidade de multa e a pessoa, quem faz a prática do crime, ela pode ser presa em até 6 meses. E a última forma de punição da penal é a perda do cargo e a pessoa fica impossibilitada de exercer qualquer cargo público, dependendo da situação, pelo prazo de até 3 anos.
E para falar sobre a Lei 4.898 de 65 e citar brevemente os seus artigos, a colega Stephanie. A Lei 4.898 de 1965 tem como objetivo regular o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, penal e civil. Então, o autor que comete o crime de abuso de autoridade, ele pode ser responsabilizado de acordo com o artigo 6º nessas 3 esferas. Lá no artigo 5º, nos traz um conceito de autoridade que, para os efeitos dessa lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, tanto que transitoriamente e sem remuneração. Para julgar essa lei, a competência da justiça comum, portanto, que seja civis. Se o autor desse crime for um militar, de acordo com o artigo 9 da Lei 13.491, ele terá que ser julgado pela justiça militar. Essa foi uma alteração da lei. Das sanções, está previsto lá no artigo 6º, no parágrafo 1º, as sanções administrativas, parágrafo 2º, as sanções civis e parágrafo 3º, as sanções penais. As sanções penais, o sujeito que comete esse crime, ele está sujeito a multa, detenção, perda do cargo e a inabilidade para o exercício de qualquer outra função. Sobre as características do crime de abuso de autoridade, Maria Fernanda. O crime de abuso de autoridade tem a tipificação de condutas abusivas de poder dentro do Código Penal. Além disso, utiliza conceitos administrativos para tipificar condutas contrárias à lei nos âmbitos penal e disciplinar. Dessa forma, é possível dizer que, além do abuso de poder ser também uma infração administrativa, suas características encontram no âmbito penal ou abuso de autoridade. Geralmente, essas características abrangem outras condutas ilegais do agente público. A exemplo, pode-se citar um delegado que tem induzido ou usado informações a ele confiadas, por persuasão às falas de umas testemunhas. Neste caso, ocorreu o crime de prevaricação, disposto no artigo 319 do Código Penal. Para falar sobre a lei nova, que trata dos crimes que podem ser punidos com pena de detenção, o acadêmico Bruno Douglas. Então, a Lei de Abuso de Autoridade foi sancionada em 2019 e ela conta com 43 artigos. Dentre eles, variam as penas. Em suma maioria é detenção e varia de 3 meses a 4 anos de detenção e multa. Essa lei de abuso de autoridade vem para punir aqueles casos maiores de abuso de autoridade, como ela mesma menciona, que é aqueles casos em que a autoridade vem a constranger o réu, que não permite que o réu tenha reunião de modo reservado com o advogado, que não permita que o réu tenha ciência de quem foi que fez a sua prisão, como policial, dentre outros diversos fatores que as autoridades se utilizavam para abusar dessa pessoa que estava em uma situação, entre aspas, vulnerável, estava à mercê da justiça, à disposição da justiça, e assim algumas pessoas se aproveitavam dessa situação. E o que pode ou não ser feito com o acusado? Quem tem a resposta é a acadêmica Vanessa Fernanda. Eu vou falar o que pode e o que não pode ser feito com o acusado é abuso de autoridade. A Lei 13.896, inciso 5, a gente vê que quando é cometido por agentes de autoridade policial ou de outras categorias, sendo ela civil ou militar, é cometida uma pena restritiva na qual impossibilita o acusado de realizar qualquer tipo de função, seja ela de natureza policial ou administrativa, no município em que o ato foi cometido, podendo, assim, esse acusado ficar suspenso de suas atividades, dependendo da gravidade, né, do caso em que foi cometido o abuso, a suspensão de pena de 1 ano a 5 anos de suspensão nas atividades. Quem vai nos falar sobre o tipo de ação penal que é utilizado no crime de abuso de autoridade é a acadêmica Julie Félix. No artigo 3º da nova Lei 13.869 de 2019 consta que a ação penal para os crimes de abuso de autoridade será pública e incondicionada, cabendo legitimidade ao Ministério Público de iniciar-se através da denúncia a ação penal. Porém, nesse mesmo artigo 3º, também consta a possibilidade da
ação penal subsidiária da pública, onde o legislador diz que, se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, poderá o ofendido ajuizar a ação privada subsidiária da pública. Em outras palavras, se o policial cometer um crime de abuso de autoridade e o Ministério Público não apresentar a denúncia no prazo legal, sendo esse prazo de 5 dias se o agente estiver preso e 15 dias se o agente estiver solto, poderá o ofendido e terá a legitimidade de ajuizar a ação privada subsidiária da pública. Para fechar o nosso jornal de hoje, a acadêmica Viviane Nunes vai falar sobre as notas gerais sobre o crime de abuso de autoridade. Atualmente, na lei de número 4.898 de 1965, o crime de abuso de autoridade, das quais atuações apresentam-se tipificadas, sendo trocada no ano de 2019, com validade em 2020, por uma nova regulamentação em vigor, certamente a atual lei do assunto acima encontra-se presente na lei de número 13.869 de 2019. Compreende que existe descumprimento nas garantias fundamentais e aos direitos, sendo entendida de forma clara, com independência e sinuosos com diversos direitos indispensáveis, que são aqueles direitos que não pode deixar, de ser aplicado, bora falar dessa forma. Em razão do crime ser julgado como uso proibido, a ser utilizado de má fé, neste caso, a superioridade que possui, independente do tipo de natureza, privada ou social, entende-se que a penalidade da atual lei de abuso de autoridade será cumpridora, apesar das condenações do Estado Civil, ou de gerenciamento apropriado. Em virtude, o crime abuso de autoridade, para se caracterizar o dolo, tem que ser destacado consignado ou exagerar ocasionando, de forma a ser pretendido, previsto de modo a provar a inocência, no direito brasileiro, se destacando por falta de cuidado, no abuso da responsabilidade, no poder que se tem, no cargo, Pode-se afirmar que na relação de existir um crime, a pessoa, ela tem que ter uma capacidade notória, para complicar alguém de alguma forma ou se privilegiar a si próprio como terceiro. Agradecemos pela atenção de todos. Tenham todos uma boa noite.